Muito bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores. Tudo bem com vocês? Meu nome é Jorge Volpão, eu estou confortavelmente instalado aqui na casinha nova. Eu peço perdão aí caso o áudio não esteja muito bom, porque eu ainda não tenho como utilizar o microfone, fazer sincronização e tudo mais, né? Mas eu estou aqui para contar uma história, como comecei e o que aconteceu desde que eu comecei no trail running até agora. Para isso a gente tem que voltar lá para 1992, quando eu tinha 15 anos de idade, e eu comecei a correr, porque eu gostava de correr. Na verdade, eu vi uma revista de ciclismo, numa banca, a falecida revista Bici Sport. Eu conheci essa revista e nela tinha alguma coisa sobre triatlo, né? Sobre o Ironman Brasil da época. E aí comecei a me interessar por bicicletas e junto me interessei por corrida também. E aí, como eu não tinha bicicleta naquela época, eu tinha 15 anos de idade, uma condição difícil, né? Comecei a correr, porque pelo menos uma das modalidades eu iria praticar. E aí, naquela época, eu comecei a correr. Em 93 eu já estava correndo 5 quilômetros, em 94 eu fiz a minha primeira prova de rua, de 12 quilômetros, eu já corria bem, né? E eventualmente na região onde eu morava, em Paranaguá, eu sou curitibano, mas eu morava lá na época, havia uns carreiros onde o pessoal andava muito de bicicleta e de moto, na região onde eu morava lá, no bairro, era mais afastado da cidade, e aí eu começava a dar uns trotinhos por ali, achava divertido, né? Isso tudo sem saber que já naquela época já existiam provas de trail running, principalmente nos Estados Unidos, né, e Europa. No Brasil ainda não havia. E no Brasil a modalidade chegou mais ou menos por 2005, 2006, né? Quando eu lembro de ter visto uma matéria na revista Goldside, essa sim que existe até hoje, que falava sobre a Copa Paulista de Corridas em Montanha. Eu lembro que eu achei bastante interessante. Eu era corredor de rua, já tinha feito várias corridas de rua, mas principalmente eu ia muito à montanha. Eu era um montanhista daqueles de estar na montanha todos os finais de semana praticamente, né? Entre 2001 e 2006, 2007 eu ia praticamente todos os finais de semana naquele estilo com mochila cargueira para acampar ou eventualmente para fazer o que a gente chama de bate-volta, sempre de maneira mais acelerada, assim, a gente gostava, né, de fazer as coisas rápido e tal, não por recordes ou coisa assim, mas porque a gente achava legal, a gente tinha condicionamento físico para isso, né? E aí, em janeiro de 2007, eu participei da minha primeira prova. No ano anterior, já havia o Circuito Paranaense de Corridas em Montanha, organizado então pela empresa chamada Naventura. E eu trabalhava já na Jamur Bikes, onde eu entrei ainda um ano antes, ainda em 2005. 2006 eu soube que existia isso aí, e lá eu acabei conhecendo muita gente envolvida com corrida de aventura, gente que eu tenho convivência até hoje. Clodoaldo, Daiane, Claudinha, Guardião, toda essa galera aí naquela época corria em trilha, basicamente porque eles eram atletas de corrida de aventura, que era um esporte que eu me identificava bastante, apesar de nunca ter participado de nenhuma prova. E aí um dos meninos que trabalhava com a gente lá, o Luiz Fabiano, que depois tornou-se fotógrafo desses eventos de corrida de aventura, me convidou para uma prova que aconteceu, como eu disse, em janeiro de 2007. Foi a minha primeira participação, uma prova de 10 quilômetros que foi realizada num sábado à tarde. Lembro que a gente saiu da Jamur às 2 da tarde e foi lá para o evento próximo, um pouquinho depois do Morro da Cruz. Não foi no Morro da Cruz a prova. E porra, foi super legal. Eu achei divertidíssimo, né? Nós com os nossos tênis de corrida de aventura ou aqueles que a gente usava já na montanha. E foi muito legal, não havia quase opção na época, né? E 2007 é um ano que eu considero meu início realmente nas corridas em montanha, né? E nesse mesmo ano eu participei por duas vezes, né, em duas oportunidades de meias maratonas em trilha. Sim, naquela época a gente já tinha, corri uma no Morro da Palha, na mesma na Aventura, tem foto, tem pódio, tem tudo. E eu não tenho muitas fotos, na época não existiam os fotógrafos nos eventos, né? Você tinha a tua câmera digital e você ia lá pedia para alguém tirar uma foto sua na região, né? E depois eu corri uma prova na Cordilheira do Santana, também de 21 quilômetros. Então, um calor danado. Também tem foto, vamos deixar aí para vocês acompanharem isso, é bem legal.
importante para mim revelar como que eu comecei, né? E aí o bichinho me picou, né? Em 2008 participei de uma prova em Morretes, dessa eu infelizmente eu não tenho registro em imagem, porque, né, aquela coisa de perder e trocar de computadores e tal, essas fotos eu não consegui salvar. Me mudei para Belo Horizonte no final de 2008 e em 2009 participei de umas provinhas em trilha, das primeiras provas que aconteceram lá. Lembro de uma prova chamada, se não me engano, da Açufenge, era esse nome mesmo, Açufenge, e de 12 quilômetros que eu corri lá, e teve uma prova também, porra, que eu não estou lembrado o nome agora, organizada pelo Bruno Cury, se não me engano, lá no Retiro das Pedras, alguma coisa assim, eu não lembro muito bem, em Nova Lima, sei que era em Nova Lima, memória fraca para a época. E retornei para Curitiba no final do ano de 2009 e aí voltei com tudo. Em 2009 participei da minha primeira maratona em trilha. Fiz a primeira maratona de rua, que foi a maratona no Rio de Janeiro, 42 quilômetros, em julho de 2009. E em agosto recebi o convite, foi apenas 3 semanas depois da maratona do Rio. Estava convidado, estava participando, estava alinhando, estava largando na K42, primeira maratona em trilha do Brasil. Eu estava lá e, como eu falei da Daiane, também estava lá, tinha bastante gente que eu conhecia aqui de Curitiba, né? Éramos pouco mais de 60 atletas lá nessa prova. Então foi super legal. E de lá para cá eu mantive assim, uma frequência bem grande. Assim, de lá para cá não, mas entre 2009 até 2013 eu participei ativamente de muitas, inúmeras, incontáveis provas de corrida de montanha, e eu vou deixar passando aí um carrossel de imagens daquilo que eu tenho registrado, né? Tá aí passando para vocês por escrito qual era a prova e tudo mais, né? Foram 5 vezes que eu participei da K42 Bombinhas, sim, sempre como convidado, porque eu era muito amigo do organizador e fazia um bom trabalho de divulgação na época. Então, de 2009 a 2013, participei todos os anos, sem exceção, e também de várias provas aqui no Paraná, da TRC. Depois eu saí da Jamur Bikes, passei a prestar serviços para a TRC Brasil, hoje já não existe mais, é um organizador de eventos. Passei a trabalhar com eles e passei a correr algumas provas também. E fiz parte também da fundação da revista Trail Running, que depois de um tempo foi descontinuada, mas hoje ela tá de volta, está ativa, né, sob nova direção, meu querido Valmir Lana. Enfim, participando ativamente do cenário de corrida de montanha. Corri provas em Santa Catarina, corri provas no estado de São Paulo, diversas provas. A Super Meia Maratona Noturna de Extrema, uma prova que eu gosto muito. Gostava muito, corri por 2 oportunidades, 24 quilômetros à noite no inverno na Serra da Mantiqueira. Experiência surreal. Tive a oportunidade de correr a Maratona Ecocross em 2013, uma das últimas provas minhas dessa época, dessa fase da minha vida, né? 42 quilômetros em Brasília, também sob um calor extremo, adorei essa prova. Tive a oportunidade de correr fora do Brasil uma única vez, que foi na Ultramaratona de Los Angeles, uma prova que faz parte do North Face Endurance Challenge, que nem havia no Brasil, na verdade teve depois uma edição só, né? Corri essa prova nos 50 quilômetros, foi minha primeira ultramaratona. Antes disso, 2009, eu tinha feito a Praias e Trilhas, que era 42 quilômetros no sábado, 42 no domingo. Enfim, como eu disse, eu não tenho mais como lembrar de tantas as provas e competições que eu participei, além, obviamente, dos treinamentos aqui na região da Serra do Mar, e sempre explorando novos lugares para correr, né? E em 2013 eu sofri a ruptura do ligamento cruzado anterior do meu joelho direito. Já gravei vídeo, vamos deixar aqui ou aqui, nunca sei que lado que é, onde eu falo um pouquinho sobre isso aí. E aí eu dei um tempo nas corridas, desanimei um pouco, continuei trabalhando com isso, mas depois o desânimo veio muito mais e muito maior, com maior intensidade. E aí em maio de 2014 eu fiz minha última competição mesmo. Depois eu voltei a competir apenas vários anos depois. Apenas em 2019 eu voltei a competir, para vocês terem ideia. Foram 5 anos afastado das competições em trilha e até mesmo dos treinos. Eventualmente eu corria, né? Eu morava próximo ao Morro do Anhangaba, então eu corria por lá.
eventualmente, assim, mas nada muito sério, comecei a me envolver com gravel bikes, comecei a curtir pedalar de novo. E aí em 2019 eu decidi que estava meio que pronto para voltar. E corri uma prova bem interessante em Piraquara, em janeiro, 12 quilômetros, se não me engano. Metade deles estrada de chão, metade em trilha, foi bem interessante. Em abril ou maio de 2019 participei da Discover Trail lá de Palmeira, e aí já era um cenário completamente novo para as corridas em montanha, né? E para falar sobre esse cenário, eu vou gravar um próximo vídeo que vai pro ar na próxima sexta-feira, a parte 2, né, dessa minha vida nas corridas de montanha, para a gente não se alongar muito, né? Então, espero que vocês tenham apreciado as imagens e essas histórias que eu tenho para contar. Eu certamente tenho muita história para contar, então vocês façam as perguntas, deixem nos comentários o que vocês querem saber sobre esse meu histórico nas corridas em montanha, que eu vou ter um maior prazer em contar aqui para vocês. Tá bom? Vídeo espontâneo, vídeo rápido, e é isso aí. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Obrigado por ter chegado até aqui. Tchau.